Olá a todos da audiência do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus. E essa semana eu tenho tido o privilégio de caminhar com você na nossa série de vídeos, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E ao longo desta semana, a semana 8 do devocional, Stanley Jones tem nos ensinado sobre a supremacia de Jesus Cristo, dizendo que Jesus é maior que todas as esferas da realidade. Ele nos ensinou que Jesus é maior que o templo, o símbolo religioso da nação de Israel, do povo de Deus, porque Jesus é o que Israel apontava. Ele é o cumprimento final das promessas. Vimos que Jesus é maior que a Bíblia, que Jesus é maior do que os mandamentos, que ele é o nosso código de caráter. E hoje Jones quer nos ensinar, na quinta-feira da semana 8, quinta-feira, que Deus, Jesus, ele é maior do que os credos. Os credos são aquele conjunto de declarações produzidas por grandes homens da igreja, homens piedosos, que nos legaram declarações fantásticas sobre a fé evangélica. Credo apostólico e tantos outros que foram sendo escritos e passados ao longo da história da igreja. Mas aqui Jones quer nos dizer que, embora os credos sejam coisas boas, ainda assim Deus é maior que os credos. Por isso o título da quinta-feira é o que é maior do que os credos. Ouça as palavras de Stanley Jones então. Vimos ontem que Cristo é maior do que os mandamentos. Amá-lo é mais do que cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos produz o fariseu. Amar e obedecer a Cristo produz o cristão. Para os cristãos, eles nunca chegarão a esse objetivo. Quanto mais obedecem a Cristo, mais veem que há a obedecer. Porque nós não estamos obedecendo um conjunto de moral, mas uma pessoa. Não se trata de uma moralidade imposta, está vendo? Mas sim de uma descoberta que vai se revelando, uma pessoa. Seguimos uma mente viva e, portanto, estamos sobre a lei do crescimento eterno quando nos relacionamos com uma pessoa. Conhecê-la significa viver com ela e conhecer constantemente. Isso nos leva a dizer que o que é maior do que os credos está aqui, Jesus. Os credos tentam expressar em declarações o que vemos em Cristo. E somos gratos por essas tentativas. Somos gratos, mas não satisfeitos. Veja que coisa interessante. Nós somos gratos por esses homens piedosos que fizeram declarações importantes, porque os credos são bons. Mas nós não somos satisfeitos, porque eles não são tudo. Somente Jesus é tudo. Veja como ele continua. Pois não podemos capturar e limitar a palavra ao conjunto das nossas palavras. A palavra é maior do que as nossas palavras, a palavra que é Jesus. Portanto, nossos credos devem estar eternamente abertos à revisão. Uma revisão na direção de significados mais amplos e mais complexos. Um credo fixo se torna um credo falso. Veja que interessante isso. Um credo fixo, um credo que se tornou maior do que tudo, é ao mesmo tempo um credo falso, pois Cristo está para além de nós, chamando-nos para novos significados, novas entregas e novas aventuras. Isso não significa que não haja nada fixo. Perceba, essa afirmação de Jones é importante. Embora o credo, Jesus esteja para além do credo, esteja nos dando novos significados, novas entregas e novas aventuras, isso não significa que não exista uma verdade fixa. Embora a nossa relação com Jesus signifique aprender todos os dias, não significa que não há algo fixo. E ele diz, assim é algo fixo. Na encarnação, na vida, no ensino, na morte e na ressurreição de Jesus, houve algo fixo. Temos uma norma. Não nos apegamos a uma teosofia, ou seja, a uma filosofia
sobre Deus. Lembra das outras devocionais? Nós não podemos criar um Deus mitológico, um Deus que é fruto do nosso imaginário, das nossas ideias, do nosso conjunto de verdades. Deus é maior do que isso. Então não nos apegamos a uma teosofia sem significado que absorve tudo e, no processo, passa a ser nada. Não estamos à deriva. Há algo fixo no Jesus histórico. No entanto, o fixo também é o que vai se revelando. Veja as palavras de Jesus em João 16. Abre aspas. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Percebe? Jesus está dizendo, eu estou me revelando a vocês. E o Espírito tem esta função. O Espírito, ele nos leva a conhecer a Jesus. O próprio João diz que o Espírito nos lembra as palavras de Jesus. Aqui Jesus nos dá, aqui em João, uma revelação gradual de si mesmo. Isso impede a fé cristã de ser uma entrada sem saída. Fomos libertos pela vida. Somos dinâmicos se seguimos a Cristo. Cristo encontra um deserto em nós e o faz florescer como rosa. Isso coloca a vida sobre um crescimento eterno. Nós nos aproximaremos do divino para sempre. E nessa aproximação encontraremos nossa felicidade eterna. Bem explicativa, autoexplicativa essas palavras de Stanley Jones sobre Cristo ser maior que o credo. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas categorias que eu vou traduzir em duas palavras e tentar criar uma distinção que eu acho importante para entendermos essa consideração de Stanley Jones. E as palavras são realidade e verdade. Ouça isso. Realidade e verdade. Todos nós fomos criados à perfeição do próprio Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e por isso sem pecado algum. Mas você conhece a história da Bíblia. O homem se rebelou contra o seu Criador, o Deus Trino. Isso colocou ele numa condição de queda, de pecado. Isso nos levou para longe da realidade que é o próprio Deus. A Bíblia diz que nós fomos destituídos, separados da glória de Deus. É como se um muro fosse levantado entre a realidade que é o próprio Deus e nós, agora caídos, pecadores e separados dele. Mas Deus nos amou tanto que por meio da presença, da encarnação de Jesus, ele se revelou a nós, se fazendo de novo visível e acessível. Mas pense nesta revelação de Deus como se fosse uma janela aberta neste muro que se levantou entre nós e a realidade que é o próprio Deus. E esta janela é a janela pela qual olhamos para perceber a realidade. Deus, ele deu a conhecer a nós aquilo que ele quis dar a conhecer. Ele abriu um frame, uma moldura, uma janela neste muro de separação. E quando vamos a este frame, a esta moldura, e olhamos por dentro dela, nós nos valemos de uma lente interpretativa sobre a realidade. Então nós construímos uma verdade que, na verdade, é uma interpretação da realidade. Por isso que muitas vezes fazemos o Deus mitológico, o Deus das nossas ideias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, inevitavelmente, por mais medo que dê dizer isso, que inevitavelmente toda verdade é uma verdade interpretada por alguém. Toda verdade ela passa por um olhar interpretativo, por um movimento interpretativo. E aí você diz assim, mas Joel, isso não é perigoso? Se você não entender direito, pode parecer. Os credos são verdades interpretativas. Mas o fato de toda verdade ser uma verdade interpretativa, como o próprio Stanley Jones disse, não significa que não existe uma realidade segura. Então perceba, você pode estar conhecendo Jesus e você conhece Jesus
também por meio da sua interpretação. E por vezes, nós vamos errar na nossa interpretação. Por vezes, a nossa interpretação não vai capturar tudo que precisa ser capturado. Mas tudo bem, porque isso não faz com que Jesus deixe de ser quem é. E não faz com que Jesus deixe de ter nele toda a plenitude e toda a realidade. Percebe a diferença? Nós não podemos ser reféns das nossas verdades, porque as nossas verdades, elas passam pela nossa interpretação. Mas mesmo quando as nossas interpretações falham, mesmo quando as nossas interpretações não dão conta de absorver toda a realidade, não tem problema, porque ainda temos Jesus. E Jesus é toda a realidade que precisamos. Ele é tudo em todos nós. Ele é a verdade final e absoluta de todas as coisas. Mesmo quando não entendemos, por meio das nossas interpretações, nós podemos confiar e descansar na segurança da pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o caminho, verdade e vida. Então perceba, os credos são bons. A teologia que você ouve, lê, é boa. A mensagem do seu pastor, se ele for um homem sério, ela é boa. Mas ela não é completa, porque ela passa por um olhar inevitavelmente interpretativo. Mas mesmo quando a interpretação não dá conta, tudo bem. Jesus é aquilo que dá conta. Veja como está ali Dionísio ora sobre isso. Ó Cristo vivo, como posso ser grato o bastante por ver em ti algo novo a cada manhã e algo novo a cada noite? Tu és uma surpresa constante para mim. Perco o fôlego enquanto novos significados se desdobram e minha alma é tomada de expectativa. Eu te agradeço. Amém. Veja a afirmação do dia que ele faz. Um cristão nunca está sempre se tornando um cristão. Ser discípulo de Jesus é aprender dele diariamente, enquanto você anda com ele e do jeito dele. Mas quando as suas capacidades de interpretação e de captura da realidade não são suficientes, fique em paz, meu amigo. Fique tranquila, minha amiga. Jesus está lá e nada mexeu com ele. Ele ainda é toda a realidade, segurança perfeita e realidade absoluta para nós. Que Deus te abençoe, que Jesus seja seu caminho e que esse dia seja um dia para você revelar o caráter dele. Até amanhã.